4. Aviso prático. Visto ser o pecado mortal um mal tão grande, uma desgraça tão desastrosa, renunciemo-lo para sempre. Desconfiemos, porém, sempre de nós mesmos. Se não rezarmos, se contarmos só com nossas forças, cairemos infalivelmente. Digamos por isso muitas vezes com São Inácio: não permitais, Senhor, que me aparte de vós. Se tivermos a infelicidade de pecar gravemente, não devemos desanimar, mas sem demora lançar-nos aos pés de Jesus e de seu sacerdote para uma boa confissão. Eu sou pobre e carregado de trabalhos desde a minha juventude, conforme o Salmo 87, versículo 16. Com essas palavras, o Divino Salvador, por boca de Davi, anunciava que sua vida havia de ser um contínuo padecimento. Daqui conclui São João Crisóstomo que também nós devemos nos afligir durante toda a nossa vida por causa do pecado. Como Jesus passou toda a sua vida em aflições por causa de nossos crimes, assim devemos nós viver compenetrados de dor, já que fomos nós que cometemos esses pecados. Santa Margarida de Cortona não cessava de chorar seus pecados. Disse-lhe, por isso, seu confessor que enxugasse suas lágrimas, porque nosso Senhor já havia muito lhe perdoado. Como poderia deixar de chorar? Respondeu ela, e de me arrepender de meus pecados, se meu Jesus por causa deles passou toda a sua vida em tristezas e aflições. Para pessoas piedosas, é de utilidade confessar-se em geral de um ou outro pecado grave da sua vida passada. Isso não é somente um ato de humildade agradável a Deus, mas também um meio excelente de repelir toda a inquietação quanto ao valor da confissão. Alguns, que cometeram somente pecados leves, vão se confessar sem verdadeiro arrependimento e firme propósito. Ora, para evitar este erro, é de suma importância recordar-se, no exame de consciência, de um pecado grave já confessado e arrepender-se seriamente e em particular dele. Antes de continuar, aconselho a todos que ainda não fizeram uma confissão geral a realizá-la o mais breve possível. Não digo isto somente para aqueles que calaram pecados graves e se confessaram sacrilegamente, nem apenas para os que fizeram confissões inválidas por falta de conveniente preparação ou verdadeiro arrependimento, mas também para todos que desejam sinceramente entregar-se inteiramente a Deus. A confissão geral é um meio poderoso para a verdadeira mudança de vida. Havendo-se convertido após uma dolorosa confissão, Santa Margarida de Cortona causou tanta alegria a Nosso Senhor que ele começou a aparecer-lhe, chamando-a sempre: minha pobre pecadora, minha pobre pecadora. Certo dia, cheia de humildade, ela perguntou ao Senhor: quando, Senhor, haveis de chamar-me filha? Jesus respondeu: quando fizeres uma confissão geral sobre tua vida inteira, chamar-te-ei minha filha. A santa, então, fez essa confissão, e desde então recebeu de Jesus esse tratamento amoroso. Estejamos sempre prontos a sacrificar tudo, mesmo a própria vida, para não ofender nosso Senhor. Tenhamos sempre os sentimentos que São Edmundo exprime nas seguintes palavras: prefiro ser lançado em um braseiro a cometer um pecado contra meu Deus. E São Anselmo diz: se tivesse de escolher entre sofrer todas as penas dos sentidos no inferno e cometer um só pecado contra o meu Deus, escolheria o primeiro. Finalmente, devemos evitar toda ocasião próxima de pecado, pois, mesmo com propósitos firmes e bons, não os cumpriremos se não evitarmos tais ocasiões. Disso trataremos no seguinte capítulo. Capítulo 2. Da fuga da ocasião próxima. 1. Da obrigação de evitar as ocasiões perigosas. Muitos cristãos se perdem por não quererem evitar as ocasiões de pecado. Quantas almas no inferno não se lamentam e se queixam: infeliz de mim! Se tivesse evitado aquela ocasião, não estaria agora condenado por toda a eternidade. Falando aqui da ocasião de pecado, temos em vista a ocasião próxima, pois deve-se distinguir entre ocasiões próximas e remotas. Ocasião remota é aquela que se apresenta em toda parte e que raramente leva o homem ao pecado.
Já a ocasião próxima é aquela que, por sua natureza, regularmente induz ao pecado. Por exemplo, encontra-se em ocasião próxima o jovem que muitas vezes, e sem necessidade, entretém-se com pessoas levianas de outro sexo. Ocasião próxima para uma certa pessoa é também aquela que já arrastou muitas vezes ao pecado. Algumas ocasiões consideradas em si não são próximas, tornam-se, contudo, tais para uma determinada pessoa que, achando-se em semelhantes circunstâncias, já caiu muitas vezes em pecado em razão de suas más inclinações e hábitos. Portanto, o perigo não é igual nem o mesmo para todos. O Espírito Santo diz: quem ama o perigo nele perecerá. Eclesiástico capítulo 3, versículo 27. Segundo São Tomás, a razão disso é que Deus nos abandona no perigo quando a ele nos expomos deliberadamente ou dele não nos afastamos. São Bernardino de Sena diz que, dentre todos os conselhos de Jesus Cristo, o mais importante e como que a base de toda a religião é aquele pelo qual nos recomenda a fuga da ocasião do pecado. Se fores, pois, tentado, e especialmente se te achares em ocasião próxima, acautela-te para não te deixares enganar pelo tentador. O demônio deseja que se entre em disputa com a tentação, porque então torna-se-lhe fácil a vitória. Deves, porém, fugir sem demora, invocar os santos nomes de Jesus e Maria, sem prestar atenção, nem sequer por um instante, ao inimigo que te tenta. São Pedro nos afirma que o demônio rodeia cada alma para ver se a pode tragar. Vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. São Cipriano, explicando essas palavras, diz que o demônio espreita uma porta pela qual possa entrar na alma. Logo que se oferece uma ocasião perigosa, diz consigo mesmo: eis a porta pela qual poderei entrar, e imediatamente sugere a tentação. Se, então, a alma se mostrar indolente para fugir da tentação, cairá seguramente, em especial se tratar de um pecado impuro. É por isso que ao demônio mais desagradam os propósitos de fugirmos das ocasiões de pecado do que as promessas de nunca mais ofendermos a Deus, porque as ocasiões não evitadas tornam-se como uma faixa que nos venda os olhos para não vermos as verdades eternas, as iluminações divinas e as promessas feitas a Deus. Quem estiver, porém, enredado em pecado contra a castidade deverá, para o futuro, evitar não só a ocasião próxima, mas também a remota, enquanto possível, porque tal pessoa se sentirá muito fraca para resistir. Não nos deixemos enganar pelo pretexto de a ocasião ser necessária, como dizem os teólogos, e que, por isso, não estamos obrigados a evitá-la, pois Jesus Cristo disse: se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 29. Mesmo que seja teu olho direito, deverás arrancá-lo e lançá-lo fora de ti, para que não sejas condenado. Logo, deves fugir daquela ocasião, ainda que remota, já que, em razão de tua fraqueza, tornou-se ela uma ocasião próxima para ti. Antes de tudo, devemos estar convencidos de que nós, revestidos de carne, não podemos por própria força guardar a castidade. Somente Deus, em sua imensa bondade, nos poderá dar força para tanto. É verdade que Deus atende a quem lhe súplica, mas não poderá atender a oração daquele que conscientemente se expõe ao perigo e não o deixa, apesar de o conhecer. Pois, como diz o Espírito Santo, quem ama o perigo, perecerá nele. Ó Deus, quantos cristãos existem que, apesar de levarem uma vida piedosa, caem finalmente e obstinam-se no pecado, só porque não querem evitar a ocasião próxima do pecado impuro. Por isso nos aconselha São Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Com temor e tremor operai a vossa salvação. Quem não teme e ousa expor-se às ocasiões perigosas, principalmente quando se trata do pecado impuro, dificilmente se salvará. Segundo, de algumas ocasiões que devemos evitar cuidadosamente.
Como queremos salvar nossa alma, é nosso dever fugir da ocasião do pecado. Principalmente devemos abster-nos de contemplar pessoas que possam suscitar-nos maus pensamentos. Pelos olhos entra a seta do amor impuro e fere a alma, diz São Bernardo, no Tratado de Modo Bene Vivendi, capítulo 23, e essa seta, ferindo-a, tira-lhe a vida. O Espírito Santo dá-nos o conselho no livro do Eclesiástico, capítulo 9, versículo 8. Desviai vossos olhos de uma mulher adornada. Mas será pecado fitar pessoas de outro sexo. Se estas forem jovens, será pecado venial, pelo menos. E quando se prende nelas atenciosa e demoradamente as vistas, e isso repetidas vezes, há mesmo perigo de pecado mortal. Segundo São Francisco de Sales, um só olhar já é prejudicial, muito mais, repetidos olhares. Para se livrar de tentações impuras, um antigo filósofo arrancou os olhos. Nós, cristãos, não podemos assim proceder, mas devemos cegar-nos espiritualmente, desviando os olhos de objetos que possam ocasionar-nos tentações. São Luís Gonzaga nunca olhava para uma mulher, mesmo em conversa com sua própria mãe. Tinha os olhos postos no chão. É claro que o mesmo perigo existe para as mulheres que cravam seus olhos em homens. Em segundo lugar, deve-se evitar todas as más companhias e as conversas e entretenimentos em que se divertem homens e mulheres. Com os santos te santificarás, e com os perversos te perverterás. Salmo de Davi. Anda com os bons e tornar-te-ás bom. Anda com os desonestos e tornar-te-ás desonesto. O homem toma os hábitos daqueles que convivem com ele, diz São Tomás de Aquino. Se estiveres metido em uma conversação perigosa, que não possas abandonar, segue o conselho do Espírito Santo. Cerca teus ouvidos de espinhos para que os pensamentos impuros dos outros não achem nele entrada. Quando São Bernardino de Sena, ainda pequeno, ouvia uma palavra desonesta, sentia o rubor subir às suas faces, e por isso seus companheiros tomavam cuidado para não pronunciar tais palavras em sua presença. E São Estanislau Kostia sentia tal asco ao ouvir tais palavras, que perdia os sentidos. Quando ouvires alguém conversando sobre coisas impuras, volta-lhe as costas e foge. Assim costumava proceder São Edmundo. Havendo uma vez abandonado seus companheiros por estarem conversando sobre coisas desonestas, encontrou-se com um jovem extraordinariamente belo que lhe disse: Deus te abençoe, querido. Ao que o santo perguntou, admirado: Quem és tu? Olha para minha fronte e lerás meu nome. Edmundo levantou os olhos e leu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Com isso, Nosso Senhor desapareceu, e o santo sentiu uma alegria celestial em seu coração. Achando-te em companhia de rapazes que conversam sobre coisas desonestas e não podendo retirar-te, não lhes des atenção. Volta-lhes o rosto e dá-lhes a conhecer que tais conversas te desagradam. Deves também abster-te de considerar quadros menos decentes. São Carlos Borromeu proibiu a todos os pais de família conservarem tais quadros em suas casas. Deves igualmente evitar a leitura de maus livros, revistas e jornais, não só dos que tratam ostensivamente de coisas imorais, como também dos que se ocupam de histórias eróticas, como certos poetas e romancistas. Vós, pais de família, proibi a vossos filhos a leitura de romances. Estes causam, muitas vezes, maiores danos que os livros propriamente imorais, porque deixam nos corações dos jovens certas más impressões que lhes roubam a devoção e os induzem ao pecado. São Boaventura diz no livro de Instructione Novitiorum, parte 1, capítulo 14, leituras vãs produzem pensamentos vãos e destroem a devoção. Dai a vossos filhos livros espirituais, como a história eclesiástica ou vidas dos santos e semelhantes. Proibi a vossos filhos representar um papel qualquer em comédia inconveniente e mesmo a assistência a representações imorais. Quem foi casto para o teatro, de lá volta manchado, diz São Cipriano. Se para lá se dirigiu aquele jovem ou aquela donzela em estado de graça, de lá voltam ambos em estado de pecado. Proibi também a vossos filhos a ida a certas festas, que são festas do demônio, nas quais há danças, namoros, canções impudicas,
gracejos e divertimentos perigosos. Onde há danças, celebra-se uma festa do demônio, diz São Efrém. Mas que há de ruim quando se graceja? Dirá alguém, esses tais gracejos não são gracejos, mas crimes. Responde São João Crisóstomo. São graves ofensas contra Deus. Um companheiro do padre João Vitelli, contra a vontade deste servo de Deus, se dirigiu uma vez para um tal divertimento em Nórcia. Que lhe aconteceu? Perdeu, primeiramente, a graça de Deus, entregou-se em seguida a uma vida desregrada e foi finalmente assassinado por seu próprio irmão. Poderás aqui perguntar-me se é pecado mortal namorar. Responderei a essa pergunta na segunda parte, seção 6, parágrafo 4º. Aqui só direi que tais namoros tornam-se ocasião próxima do pecado. A experiência ensina que, em tais casos, só poucos deixam de pecar. Se não pecam já no começo, caem no decorrer do tempo. No princípio, se entretém só por inclinação mútua. A inclinação mútua torna-se, porém, em breve, paixão, e a paixão, uma vez arraigada, cega o espírito e arrasta a muitos pecados de pensamentos, palavras e obras. Terceiro, fúteis objeções contra sobreditas verdades. Objeitar-me-as. Mudei de uma vez de vida. Não tenho nenhuma má intenção, nem mesmo uma tentação, quando vou visitar fulana ou cicrana. Respondo. Conta-se que há uma espécie de ursos que dão caça aos macacos. Ao avistar o urso, fogem estes para as árvores. Mas que faz o urso? Deita-se debaixo da árvore e faz-se de morto. Descem os macacos com esse engano e, então, de um salto, captura-os e devora-os. É o que pratica o demônio. Representa a tentação como morta e maldeceres, isto é, logo que te expuseres ao perigo, desperta-a de novo e ela te tragará. Oh, quantos cristãos, que se davam ao exercício da oração e comunhão, mesmo, levavam uma vida santa, não caíram nas garras do demônio, porque se expuseram ao perigo. A história eclesiástica narra que uma mulher muito piedosa se ocupava em obras de caridade, em especial, em enterrar os corpos dos santos mártires. Encontrando, uma vez, o corpo de um mártir que ainda dava sinais de vida, levou-o para sua casa, curou e o mártir restabeleceu-se. Mas o que aconteceu? Por causa da ocasião próxima, esses dois santos, pois este nome mereciam, primeiramente perderam a graça de Deus, depois a fé. Mas a visita àquela casa, a continuação daquela amizade me traz proveito, dizes. Sim, porém, se notares que aquela casa é o caminho para o inferno, Provérbios capítulo 7, versículo 27, nenhum proveito te trará, e tu a deves deixar se desejas ser feliz. Mesmo que fosse teu olho direito a causa da perdição, deverias arrancá-lo e lançá-lo longe de ti, diz o Senhor. Nota as palavras, lança-o de ti. Não deves deixá-lo perto, mas repeli-lo para longe. Isto é, deves evitar por completo a ocasião. Mas daquela pessoa nada tenho a temer, pois ela é tão devota. A isso responde São Francisco de Assis. O demônio tenta diversamente os cristãos piedosos que se deram inteiramente a Deus e os que levaram uma vida desregrada. Ele não procura prendê-los com uma corda já no princípio, contenta-se com um cabelo, servindo-se então de um fio e, finalmente, de uma corda, arrastando-os ao pecado. Quem quiser ser preservado deste perigo deve já no começo evitar todos os fios, todas as ocasiões, quer sejam saudações, quer presentes. Ainda uma observação importante. Um penitente que nunca evitou seriamente as ocasiões perigosas, nas quais tem regularmente caído em pecado mortal, apesar de todas as suas confissões, deverá fazer uma confissão geral, visto terem sido inválidas as confissões feitas em tal estado, devido à falta de propósito de evitar a ocasião próxima. O mesmo se deve dizer a respeito dos que confessam seus pecados, mas nunca deram sinal de emenda, continuando logo depois da confissão a cometer os mesmos pecados, sem empregar nenhum meio contra a queda.
Só uma confissão geral poderá trazer-lhes garantia e tranquilidade, servindo de base para uma verdadeira emenda. Feita a confissão, poderão encetar uma vida nova e perfeita, pois os maiores pecadores, como acima provamos, poderão, com a graça de Deus, alcançar a perfeição.